Esse desenho, inclusive, eu peguei de uma das publicações dele, porque ele havia feito 3 delas que aparecem aqui. Uma apareceu na revista Science, a outra no Journal of Geological Education e a outra apareceu no Natural History. Interessante porque essa daqui é onde eu peguei o desenho. Tá? 1994. Então, aí está o desenho. Fantástico. Quem escreveu o artigo da Nat Geo não sabia que no ano de 2001 ele já tinha encontrado o resto. Isso é o que ele tinha. Olha o resto do animal todo ali. Olha o tamanho da patinha que ele desenhou. Olha que pequenininha. Olha o tamanho da patinha do animal. Esse é um animal que tem esses ossinhos ali. Esse animal continua vivo hoje. Eles acharam uns ossinhos lá fossilizados de um tapir. Só que eles imaginaram que esses ossos que estavam aqui eram de um suposto animal que seria o elo entre os antílopes e as baleias. Evidência da evolução de Darwin. Está na revista Nat Geo de novembro de 2004. Eu gosto quando o pessoal publica. Porque daí fica claro qual das duas teorias está com a bola toda. Nós temos uma grande quantidade de fósseis que são fraudes. Um dos problemas maiores que nós temos é com o Archaeopteryx. Nós temos 5 fósseis muito bons de Archaeopteryx, quer dizer, 4 são muito bons, um deles é mais ou menos. E tem um fóssil que não tem pena. E foi classificado como sendo um fóssil de um Archaeopteryx muito antigo. Ou seja, seria o processo. Esse muito antigo seria um que estava lá atrás. E ele estaria no processo de evolução. Então esse primeiro ainda era meio tipo réptil, não tinha pena. Os outros já tinham pena. Então essa era a evidência. E nesse que foi considerado muito antigo, que não tinha pena, eles encontraram assim o animal praticamente sem aparência de pena nenhuma, com um pedacinho pequenininho que mostrava um tipo de uma pequena peninha. O que teria sido uma protopena. O negócio é que quando eles fizeram os estudos, fazendo o mapeamento do tipo de rocha onde o fóssil foi encontrado, eles descobriram que a rocha onde o fóssil havia sido encontrada era uma rocha diferente daquela onde foi encontrada a impressão da pena. O que significa isso? Que aquela pena foi colocada ali. Não faz parte do fóssil. Nós temos um caso ali de fóssil forjado. E os que têm acompanhado esses últimos anos, tem sido assim, impressionante ver a quantidade de fósseis forjados. Pedaços, tem um fóssil e um outro fóssil. Lá no Cariri eu vi um desses aí, é impressionante. Tem um fóssil de um peixão assim, parece que um peixe comendo outro peixe. Só que a hora que você coloca e começa a examinar, você percebe que tem alguma coisa errada. Porque a quantidade de peixe que estava na boca do outro peixe, deveria ter feito com que a parte dele, perto do que nós chamamos tecnicamente de goela, deveria estar um pouquinho maior, porque o peixão estava lá dentro. E continua fininho. Então você tem um pedação de peixão aqui fora, a boca de um peixe aqui, obviamente era um peixe que estava comendo, só que o resto do peixe não é aquele que eles colocaram juntos. A gente encontra falsificação e fraude por aí. Tem um outro problema que é muito sério, que nós chamamos de redirecionamento. Redirecionamento é você encontrar um animal que tem uma característica específica e você diz que ele era alguma outra coisa. Ou seja, não era bem assim. Por exemplo, o Tiktaalik rosea. Foi encontrado esse fóssil pertinho lá do Polo Norte. Só que isso é um fóssil de um animal, de um réptil. Desculpa, de um anfíbio. E esse anfíbio, ele teria vivido pelo menos há uns 375 milhões de anos atrás. Só que a pata dele, o pessoal diz, está vendo essa pata aqui, ó? Era entre o que nós temos hoje da nadadeira de um peixe e a pata, por exemplo, de um animal, de um anfíbio, de um tipo, um estilo jacaré, já seria um réptil. Então não é nenhum nem outro. Isso aqui é a prova da evolução. Não, nós temos outros animais no planeta que têm uma patinha desse jeito ali também. Vocês sabem que, por exemplo, quando é comparado à mão humana, o pessoal tenta comparar com a asa do morcego. O nosso dedo indicador é aquele que deu aquela ossinho comprido que fez a asa do morcego. É que no morcego o dedo indicador virou tudo aquilo. Na nossa, não.
ficou pequenininho. Ainda bem, né? Que senão a criançada, em vez de coçar o nariz, iria coçar o cérebro lá atrás. Tudo isso funciona de que forma? Quando nós temos problemas de redirecionamento. E um sétimo que eu gostaria de apenas tratar rapidamente para a gente ver é a ideia específica do quê? De fósseis vivos. Existe uma grande quantidade de fósseis vivos. Quanto? Que quantidade é essa? Que vocês têm o esqueleto de um crocodilo, o fóssil de um crocodilo, exatamente iguais. O problema é que hoje, pelo menos os especialistas dizem que existe cerca de 75%, ou seja, 75% do registro fóssil, ele é de plantas e animais que já viveram e que estão vivos ainda hoje. 75%. Plantas e animais vivos. São os chamados fósseis vivos. Alguns exemplos que eu já mencionei. O Coelacanthus, que é o que eu mais gosto de mencionar, porque ele foi considerado um elo de transição. O Coelacanthus, segundo os evolucionistas, teria vivido 350 milhões de anos atrás, estariam extintos há pelo menos 70 milhões de anos. E é interessante porque o Coelacanthus continua vivo por aí. Em 1938 pescaram um Coelacanthus vivo, em 1952 pescaram outro Coelacanthus vivo, em 1987 filmaram um cardume de Coelacanthus no fundo dos oceanos e hoje, se você entrar na internet, você encontrará na Indonésia a Sociedade Protetora dos Coelacanthus. Meio estranho isso para um animal que estaria extinto há 70 milhões de anos. Sociedade Protetora dos Coelacanthus? Mas eles estão extintos há 70 milhões de anos. Não. Eles nunca estiveram extintos. O fascinante é que esse animal, segundo a teoria da evolução, viveu há 350 milhões de anos atrás, e em 350 milhões de anos ele não mudou nada. Não é estranho isso? Segundo a teoria da evolução, em 2 milhões de anos nós saímos das árvores e estamos circulando aqui no planeta. Os Coelacanthus em 350 milhões de anos, rapaz, era para ter trabalhado, assim, deviam ter cidades no fundo dos oceanos já. Ter desenvolvido toda uma técnica submarina, coisas desse jeito. Continua tão peixe quanto eles sempre foram. Um outro muito interessante, são algumas descobertas recentes. Isso aqui saiu em 2005. Encontraram esse pequeno animal lá na República do Laos e foi classificado como uma nova espécie de roedor. O nome que ele é conhecido lá no Laos é Carneou. E o Carneou fez foi realmente um animalzinho que apareceu na mídia bastante, porque é uma nova espécie, aqui não era conhecido. Parece um rato com um rabinho de, sei lá, um esquilo, alguma coisa assim. O interessante é que a paleontóloga, a doutora Mary Dawson, quando ela estudou esse animal, o Carneou, ela falou assim, ele é igualzinho ao que nós temos no registro fóssil. Então foi encontrado outro fóssil vivo. Uma das pessoas que tem estudado muito os fósseis, o Dr. Joaquim Schwen, muito interessante porque ele diz o seguinte, que muitos livros, textos evolucionistas, geralmente apresentam de 6 a 12 exemplos de fósseis vivos. Daí a ideia que as pessoas têm que fóssil vivo é um negócio raro. Não é. A maior parte do que nós encontramos no registro fóssil ainda está vivo hoje. Algumas coisas não estão mais, mas a maior parte está. Se a maior parte que se encontra no registro fóssil está vivo ainda hoje, que é o que nós temos, a pergunta é, houve mudança ou não? A resposta é, não houve mudança. Se não houve mudança em 75%, o que vocês acham da teoria da evolução? Está errado. Porque a teoria da evolução diz que haveria mudança. E o que nós encontramos continua igualzinho hoje.